Vamos lá. Vamos pensar aqui em alguma possibilidade de resolver esse negócio, tá bom? Para decorar a fachada de um edifício, o arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro. Eu estou entendendo que o quadrado tem lado tamanho 1 metro, ok? Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados dos quadrados. Ou seja, aqui eu estou entendendo que eu tenho meio metro e aqui eu tenho meio metro, certo? A, B, C e D. Aqui também meio metro, meio metro, meio metro, meio metro, meio metro, meio metro. Deu para entender, né? Tá bom? Então esses pontos estão cortando exatamente ao meio as linhas ali dos lados do quadrado. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida. AP é 1/4 da medida, QC é 1/4 da medida, ou seja, 0,25 metros e 0,25 metros. Então, aqui eu estou entendendo que eu tenho meio metro, né? Que eu tenho 2/4 aqui, certo? Para dar 1 metro, né? Tudo bem até aqui, Joy, que eu anotei? Yes. Pessoal, alguma dúvida nas minhas anotações até aqui? Se a gente se perder nesse caminho, no comecinho, não adianta eu continuar, preciso saber se tá ok isso daqui. Renato, tá ok, Joy, que tá ok. Mari não entendeu. Ok, Mari, seguinte. Vou rabiscar aqui com essa canetinha. Daqui até aqui tem 1 metro, tudo bem? Esse risco verde. Tá. Aí, daqui até o B tem meio metro. Tudo bem até aí? Tá bom. Aí ele falou que do A até o P, ó, AP e QC mede 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, AP, deixa eu tirar aqui, AP e QC, que são esses pedacinhos aqui, ó, AP e QC, eles medem 1/4 da medida de 1 metro. Pegar 1 metro e dividir por 4, você está falando de 0,25, certo? Metros. Tudo bem até aqui? Tá bom. Se ele tem 1 metro de um lado ao outro, e 0,25 tá aqui, 0,25 tá aqui, porque ele falou que AP e QC tem 1/4, então esse meião aqui, ó, é o que tá faltando para chegar em 1 metro, né? Pense em centavos, olha só, 25 centavos mais 25 centavos dá 50 centavos. Faltam 50 centavos para dar o R$1. Ficou claro? Beleza, show de bola. Vamos lá. Falando em dinheiro, todo mundo entende, incrível. Então vamos lá, temos aqui. Show, misturei as cores ali, agora ficou ótimo. Então entendemos até aqui, né? Até aqui a gente entendeu, certo? Toda a questão. Para confeccionar um vitral são utilizados materiais, uma parte sombreada da figura custa tanto, outra parte clara custa tanto, que custa 50, de acordo com os dados, qual é o custo do material utilizado na fabricação de vitral? Já entendi. A gente tem que calcular a área branca, porque ela tem um valor, e a área cinza tem outro valor, certo? São usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que é a parte cinza, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, regiões ABPDA. O que é ABPDA? Ó? ABPDA, então ele está falando da parte branca aqui, e BCDQB. BC, fiz errado. BCDQB, a outra parte branca. Deu para entender, né? Essa daqui, então, que custa R$50, que é a área branca, R$50, tá? E aqui, R$30. Deixa eu colocar o R, né? Beleza, aqui? Até aqui tudo bem? Estamos de acordo, todo mundo? Professor, agora você esclareou minha mente com esse risco aí do meio do 0,5. E eu vi que dá para agora já para fazer a área do losango ali já. Sim, do losango, do triângulo, o que você quiser. Eu não, a área do losango dá para fazer porque você sabe, a diagonal menor é meio, a diagonal maior vale 1, né? Certo? Isso, certo. Beleza. O que eu faria? O que eu faria, tá? Eu sei que, olha só o que eu vou enxergar aqui, ó. Eu vou pegar APB, esse triangulinho APB aqui, ó. APB, esse triangulinho. Eu vou calcular a área dele, só dele. A base é 0,25, que eu vou multiplicar pela altura, que eu sei que é só a metade do quadrado, né? A metade do lado do quadrado, né? Isso, ó, ele tá saindo do A até aqui em cima, então é só a metadinha, é meio, certo? E vou dividir por 2, não é isso? Tudo bem? Então aqui, metade aqui vai dar 0,125, e a metade aqui vai dar 0,625. Não, fiz errado, é 0,0625. 625. Tudo bem? Fiz uma conta meio rápida aqui, não sei nem se eu fiz muito, mas fiz certinho. Tá perfeito. Tá bom.
Cheguei na área desse triangulinho aqui, ó, rosa. Ele é 0,0625 metros, ok? Quadrados, é a área, tá? Ele acontece 4 vezes, ó. Ele acontece aqui de novo e aqui de novo. É o mesmo triângulo, tá? Então, eu vou multiplicar por 4 ele aqui. Pera, eu peguei metade e dividi por 2, e agora eu vou multiplicar por 4. Ele vai chegar em 0,25 de novo, tá bom? Vai chegar em 0,25 de novo. Pelo menos deve chegar, né? 10 sobe 1, 4, 6, 24, mais 1, 25, sobe 2, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Opa. 1, 2, 3, 4. Pronto, 0,25. Sim, porque eu dividi por 2 e peguei. Eu peguei a metade quando eu multipliquei por meio, né? Peguei a metade desse valor. Depois eu dividi por 2, ou seja, eu peguei a metade da metade. Depois eu multipliquei por 4, ou seja, eu voltei ao número original, né? É quase que assim, eu dividi por 4 e multipliquei por 4. Então ele chegou em 0,25 metros. Então a área branca, eu entendi que ele é 0,25 metros quadrados. Os 4 triângulos? Isso. Ah, tá. Faz sentido? Os triângulos brancos, hein? A parte branca, tá? Vou apagar aqui pra gente olhar. Ó. A parte branca é isso. Tudo bem? Toda a parte branca, eu calculei a partir de um triângulo, como eles são todos iguais, eu calculei um triângulo, sabendo a base dele que é 0,25 e a altura dele que é meio, né? Fiz o cálculo do base vezes a altura dividido por 2. E depois multipliquei por 4. E vi que toda a área branca vale 0,25 metros quadrados. O quadrado não é 1 por 1, então ele é 1 metro quadrado, 1 vezes 1. O quadrado, certo? Se eu descontar a área do branco, o que sobra para mim é a área do cinza, de 1 metro quadrado. Se eu tirar 0,25 metros quadrados, sobra 0,75 metros quadrados. Pensa assim, de R$1 eu tirei 25 centavos, sobram 75 centavos. É um caminho, tá? Não tô falando que é para fazer desse jeito. Tô colocando a minha visão, porque às vezes alguém fala, putz, é a única visão que fez sentido para mim. O Joey que já falou assim, agora eu consigo calcular o losango aqui. Beleza, calcula o losango, calcula esse triângulo aqui, ó. 4 vezes, né? Aqui, aqui e aqui ele acontece de novo. Aí, sabendo toda a área cinza, que deve dar esse valor aqui, você desconta de 1 metro quadrado, tira essa parte, que deve dar esse resultado aqui. Professor, Tá mas acho bom? que não tem que calcular esse triângulo cinza, porque não tem o valor da base. Ou, lindão, aqui, ó, é que você quer olhar para ele sempre, sempre bonitinho, né? Pode pegar aqui, ó. Base, meio. Ah, Altura, tá. meio. Mas você pode pegar aqui, ó. Aqui é base também, tá bom? Ó. Meio. Altura relativa é aqui, ó. Meio. Entendi. Agora, você pode olhar, olha só a visão que eu vou te dar agora, vamos ver se você consegue, porque é difícil mesmo, na hora que quando a gente começa a ver essas coisas, é difícil pegar a visão assim. Vou pegar esse triângulo, ok? Aqui, só fazer um rabichinho para poder segurar ele aqui. Ah, não, preciso dele maior, pronto. E eu vou virar ele assim, vou virar ele assim, aí, ó. Ele é base, não é? Certo? Deu para entender que eu peguei esse lado aqui e girei, ele veio parar aqui embaixo? Assim ele se chama de base. Aqui ele não pode ser base também? Aí a altura relativa é essa parte verde aqui, ó. É a altura dele, que é essa parte aqui, ó. Vocês têm que pegar o costume de pensar o quê? Na geometria plana, a figura está girada na folha. Gira a folha, então. Pronto, tá resolvido o seu problema. A figura é a mesma, você calcula. Agora você está enxergando a base embaixo. Né? Vamos desprender. Na geometria plana, a gente tem que desprender essa ideia de que a base é embaixo. Porque a base, em cima da base, eu construo coisas, né? Não. Na geometria, qualquer linha pode ser a base, é a linha de referência de base. Tá bom? Professor, ali é 0,25 vezes 0,5 que dá 0,125 dividido por 2? Eu peguei metade. Ó, se você pegar aqui, ó, vamos lá. O 0,25, você concorda que pode ser escrito assim, ó, 0,250, beleza? Se eu multiplicar por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, ó. Se eu multiplicar por meio, ó, vou escrever o meio em forma de fração. O de cima vezes o de cima, e o de baixo vezes o de baixo, aqui tá sobre 1, né? Ó, multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, é a mesma coisa. Então, pegar a metadinha de 250, 125. Pá, raciocínio rápido. Beleza? Conta que já tá na cabeça, mas isso aí é conforme o tempo vai passando, você vai pegando. Show? Eu gravei bastante essa coisa do 1/4, 1/8, tá? Meio, 1/4, 1/8. E assim você vai gravando os numerinhos, um 16avos também. É só ir pegando metade da metade, metade da metade da metade, e você vai chegando nesses valores, né? E dividir por 2 é tão rápido. Bom, pegamos o jeitão da coisa. Deixa eu só apagar aqui isso tudo. Muita bagunça aqui. Estou evitando bagunças. Beleza, então, o raciocínio de fazer o triangulinho vezes 4 e descontar da área do quadrado. Triangulinho branco. Beleza? Agora, tem que achar os preços, né, os valores, porque ele quer saber, de acordo com os dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral. Os custos na fabricação de um vitral. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer o 0,25 vezes 50 e o 0,75 vezes R$30. Pronto. 12,50 e 22,50.
É o custo de cada parte. Juntando os dois, a gente está falando de, se juntar esse valor mais esse valor, teremos R$ 35, é isso? Professor, não precisa multiplicar o 0,25 na parte cinza por 4? Sim, se você fizer essa conta aqui, ó, de meio vezes meio, vai dar 0,25, que é a área desse laranjinho, desse cinzinha. E aí você multiplica por 4 para fazer esse e esse aparecerem na sua conta também, exatamente. Vai dar 1. Meio vezes meio vai dar 0,25. Se você multiplicar... Mas aí ele vai passar da área do quadrado, né? Não é estranho isso? 0,25 mais 0,25. Ah, não, desculpa. Aqui não é 0,25, tá? É lógico, tá estranho esse número. Não é 0,25 aqui. Aqui é base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2. Então é 0,125. E é isso que a gente vai ter aqui também, aqui também, aqui também. Então aí sim você pega esse valor e vezes 4. Para pegar todas as áreas do biquinho, dos bicos cinzas. Tudo bem? Yes! Tá? Base vezes altura, mas tem que dividir por 2. Por isso que não é 0,25, é 0,125. Beleza? Porque tem divisão por 2. Não esqueça disso. E aí o losango ficou meio... Não, ficou 1 vezes meio. Meio, né? 0,5. Os 125 vezes 4, ele vai dar 0,25, vai dar meio também. Não. 0,125 vezes 4. Vai dar 250. Vai dar meio, vai dar 1. Tem algo errado. Aqui eu tenho que dividir por 2 também, desculpa. Ó, diagonal vezes diagonal dividido por 2. Esqueci daqui de dividir por 2, tá? Então aqui vai dar 0,25, ok? Porque é o meio vezes 1 dividido por 2, né? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? De novo. Agora fui eu que esqueci de dividir por 2. Tá? Por isso que é importante um detalhe que eu vou falar para vocês, que é muito, muito, muito importante. Existe uma fórmula para o cálculo das figuras. Eu sei essa fórmula de cor. Na hora de eu colocar numa questão, eu vou lá e escrevo a fórmula que eu já sei de cor, porque ela vem automático. Aí eu pego os valores e substituo. 1 vezes 0,5 dividido por 2. Aí eu faço a conta. Porque se eu não fizer essa anotação aqui primeiro, ó, a chance de eu esquecer alguma etapa dela, por exemplo, eu já estava esquecendo a divisão por 2, aí eu já ia errar a conta, tá? Dá quanto? 21,5? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, você está falando? Deixa eu ver. 3 e 5, 15, fica o 5, sobe 1. 3, 7, 21, mais 1 que subiu, 22. 3 e 0, 0, mais 2, 2. Desceu o zerinho aqui, duas casinhas de vírgula. Não, 22,50 no meu mesmo. Isso, porque é a área do cinza vezes o valor do cinza. Aí eu sei qual é o valor em reais do total ali. Porque essa área é por metro quadrado. A área que eu vou usar é menos de 1 metro quadrado. Eu faço a multiplicação para saber o valor dele. O valor que eu vou usar na figura é menos de 1 metro quadrado. Se o metro quadrado custar R$ 30, o quanto eu vou gastar na área cinza ali, que é 0,75 metros quadrados, menos que 1 metro quadrado, obviamente meu valor tem que ser menos que R$ 30. E deu 22,50. Então eu multipliquei o preço pela área que eu tenho para utilizar, que eu vou usar, né? E aqui a mesma coisa, R$ 50. Esse 5 tá esquisito. Pronto. Não melhorou muito, mas tá bom. R$ 50 vezes a área que eu vou utilizar. É um quarto de R$ 50, então é um quarto do valor. Né, 0,25 é a mesma coisa que um quarto, é metade da metade. Então, tá aqui o valor que eu vou usar da área branca. O custo da área branca é 12,50 por cada vitral. E na área cinza, 22,50. Juntando os dois, o custo dos materiais utilizados na fabricação de um vitral, R$ 35, juntando os dois valores. Só faltava dar essa picotada na figura aí e distribuir as medidas aí, né, Joique? Agora acho que foi, né? Você encontrou o seu losango ali para calcular a área, né? Todo mundo ok? Não, 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 não. Cadê? Eu sei que não. Vamos lá, pode perguntar. Agora que eu vi ali. Não entendi a parte da conta dos triângulos cinza. Ok. Porque eu não fiz. Aí você não vai entender. Eu não fiz, tá? Eu não fiz. Quem fez foi o Joique. Porque o que é que eu fiz? Eu vou te mostrar a minha estratégia e depois eu vou comentar do Joique. Deixa eu só tirar aqui, dar uma limpada nas nossas bagunças. Rapidinho, tá, gente? Porque é importante deixar um visual melhor. O pessoal tem reclamado bastante da minha lousa. Ela não é boa, não é bonita. O pessoal é o pessoal da minha cabeça, tá, gente? Ninguém reclamou nada, eu que não gosto. Vamos lá. Olha só. Eu calculei a área de um triangulinho aqui, ó. O branquinho. E multipliquei por 4, já calculei essa área, essa área e essa área. Tudo bem até aqui? Beleza. Aí, eu tenho um quadrado que ele mede, o cara falou pra mim, ó, é 1 metro, é um quadrado, é 1 metro de lado, então ele é 1 metro por 1 metro. Eu multiplico 1 por 1, vai dar o quê? Vai dar 1, né? 1 metro quadrado é a área do quadrado. Tudo bem? A área do quadrado é 1 metro quadrado, beleza. Se eu já descobri, né, por um triangulinho lá, multiplicado por 4, que a área branca é a área, cadê? A área branca
é de 0,25 metros quadrados, a hora que eu desconto a área branca do quadrado, o que sobra é a área cinza. Então eu não calculei exatamente a área cinza, tá bom? Eu só fiz um menos o outro. O quadrado menos a branca vai me dar a cinza. De figura mesmo, que eu calculei, foi um triangulinho só, que é base vezes altura dividido por 2. Depois eu peguei essa conta e multipliquei por 4. E aí eu peguei esse resultado e descontei. Opa, eu peguei esse resultado dos triangulinhos que deu aqui, e aí eu descontei da área do total do quadrado. Quando eu descontei isso aqui, ele respondeu para mim quanto que era a cinza. Faz sentido isso? É, 0,25, que é a linha AP, né? Vezes meio, que é a altura, né? A altura desse triângulo, ó, da ponta mais alta até a base, em linha reta, eu tenho meio, né? Que é a metadinha aqui, ó, do lado do quadrado, né? Tudo bem? A altura dele é meio, né? Lembra que é da parte mais baixa até a parte mais alta, né? Da parte da base que você está pegando até a parte oposta, mais longe, certo? O ponto mais longe do triângulo. Você escolheu uma linha como base e você vai olhar para a ponta oposta, ao ponto mais distante desse triângulo. Pronto, ali você tem uma altura, mas tem que ser em linha reta, tá bom? Por isso que dá meio, né? Porque é essa metadinha do lado do quadrado. Aí eu multipliquei por 4, só que na verdade eu peguei o 0,25, que é daqui, ó, 0,25, eu peguei metade da metade, ou seja, um quarto, e depois tive que multiplicar por 4, porque eu tenho 4 triângulos. Eu dividi por 4 e multipliquei por 4 no final. Ele vai acabar dando 0,25 mesmo. Tudo bem? A questão numérica, deu uma coincidência feliz aqui, né? Que eu dividi por 4 e multipliquei por 4. Porque eu peguei vezes meio dividido por 2. Vezes meio dividido por 2 vezes meio é pegar a metade, dividir por 2 é pegar a metade, então eu peguei a metade da metade. Depois eu multipliquei por 4, ou seja, eu voltei para o número original. Yes! Vencemos essa então. Ah, deixa eu falar. O Joey falou assim, professor, agora que o senhor desenhou aí as medidas, eu entendi que no losango a gente tem esse pedacinho aqui que vale meio. Porque se o lado todo vale 1 metro, e ele falou que de A a P vale 1 quarto, que é 0,25, e do Q até o C vale 0,25 também, que é 1 quarto, então sobrou esse meião de tamanho meio metro. Então agora eu conheço uma das diagonais do losango. A outra diagonal é de ponta a ponta, é do tamanho do lado do quadrado, né? Certo? Ele é o mesmo tamanho do lado do quadrado, ó. Então ele vale 1. Então aqui se eu pegar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2, ou seja, diagonal maior 1 vezes meio, que é a diagonal menor aqui, certo? E dividir por 2, eu vou ter meio vezes meio, que vai dar 0,25, que é o losango do meio aqui, ó. É a área cinza. Aí eu tô calculando a área cinza, tá bom? Aí eu peguei aqui meio vezes meio dividido por 2, vai dar 0,125, e multipliquei por 4, que vai dar meio. Porque eu tenho esse triângulo, depois eu multiplico por esse, então eu multipliquei por 4, né? Eu somo com as outras. Então, somar 4 vezes o mesmo valor é multiplicar por 4, né? Então, aqui eu fiz base vezes a altura dividido por 2, eu não, o Joic. E multipliquei por 4. Aqui, né? A mesma que eu fiz com o branco, eu fiz com o cinza. O mesmo que eu fiz com o branco, o Joic fez com o cinza. E juntou com o losango do meio. E aí ele chegou no 0,75 também. Só que ele teve que calcular duas áreas diferentes, o losango e o triângulo multiplicando por 4. Eu só multipliquei um triângulo por 4. Eu calculei um triângulo e multipliquei por 4. E depois eu fiz a diferença para o quadrado. De qualquer forma, depois que ele fez o cálculo do cinza, ele teria que fazer a diferença para o quadrado inteiro para saber qual é a área branca também, né? Então, de qualquer forma, existe essa coisa de eu calcular ou a total da área branca e descontar do quadrado todo para descobrir a cinza, ou calcular toda a área cinza, descontar do quadrado todo para descobrir a branca. Ficou claro a estratégia aqui? Deu certo? Beleza, vencemos essa então. Se cair na prova, tá fácil, né? Prestem só uma atenção. Legal, ufa. Yes, essa é a parte boa. Conseguiu e conseguiu entendendo. Tenho certeza que conseguiu entendendo o que está fazendo, que é a parte sensacional. Show de bola, gente. Esse é o maior ganho que a gente tem. Ah, tá. Mas entendeu a parte branca? Faz vezes a altura dividido por 2, vezes 4. Tranquilo? Então, aí vem a minha dica. Vai fazer conta de fórmula? Escreve a fórmula. De verdade, pessoal, grava no coração isso. Em matemática, química, física, você vai ter facilidade até para memorizar as fórmulas. E na hora de aplicar a fórmula, o que é que você faz? Escreva a fórmula antes de colocar os números. Olhe para a fórmula primeiro. Por cima, já sei de cor, você sabe aqui dentro. Põe para fora, para você enxergar isso. Deixa o teu cérebro ver. Ver mesmo. Traz para a realidade aqui. E vamos enxergar essa forma. Aí você substitui os valores que você tem. Você vai ver que a compreensão do que você está fazendo muda bastante. Tá? Não vamos contar que eu sou incrível porque eu consigo fazer coisas sem anotar. Não, tá? Não. Eu sou incrível porque eu sou disciplinado e coloco as coisas para eu ver e facilitar a minha vida, né? Eu deixo o meu cérebro para pensar no raciocínio que eu tenho que fazer e não ficar lembrando da fórmula e pensar no raciocínio. As duas coisas vai só bugar o cérebro, tá bom? E a chance de errar é grande. Então, tem fórmula,
escrevam a fórmula e depois substituam os valores. Vai ajudar muito. A 14 dessa mesma lista ou da outra? Dessa? Tá bom. Olha quantas dúvidas dessa daqui ainda, pessoal. Que legal. Assim, que legal, entre aspas, né? Tinha que ter perguntado antes, porque agora vocês vão ter prova semana que vem, se eu não me engano. Ai, 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 que a gente vai ter que precisar de outra aula já já, hein? Quer ver? O importante é. Aí, ó. O importante é vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Se precisar de outra aula, a gente conversa com os pais, aí negocia, faz bonitinho. Vamos lá. No retângulo ABCD, AB vale tanto, AB vale 8 centímetros. Vou anotando aqui, tá? Ó. 8 centímetros. Tá tudo em centímetros, então não vou pôr unidade de medida por enquanto. BC vale 2, então aqui vale 2. A MCN são bissetrizes, então tá cortando aqui. Ele falou que é retângulo, né? Se ele falou que é retângulo, olha só o que eu tô entendendo, ó. Essa linha aqui é paralela a essa. Ok? É paralela a essa. Então, se é retângulo, ele tem ângulo reto aqui. E se AM é bissetriz, ele está trazendo um ângulo de 45 graus aqui e ângulo de 45 graus aqui também. Se aqui é 90, certo? Esse cantinho, esse triangulinho aqui, ó, nem terminei de ler a questão ainda. Esse triangulinho aqui eu já conheço ele todo, praticamente, né? Ele tem lá do tamanho 2 aqui, ele tem 45 graus aqui também, porque para somar 180, 90, 45, falta 45, né? Esse triângulo rosa aqui é a mesma história do outro, tá bom? Mesma história. Porque a M e CN são bissetrizes, então CN aqui tá cortando em 45, aqui 45 graus também, beleza? Aqui é 90, aqui é 45, beleza. O paralelogramo ANCM em centímetros quadrados a área dele é... Como é que eu vou calcular essa área? Olha só. Eu sei que a área do retângulo é 16 centímetros quadrados. Essa é a área dele. Então, a área do retângulo, tá bom? É igual a 16 centímetros quadrados. A área dos retângulos que tem no cantinho ali, deixa eu ver se dá para calcular. Dá, sabe? Dá. Fala, Que pode falar, gente. é porque as medidas que ele não tá dando ali, mesmo que ele não dê as medidas, é igual, é 2 também. Isso. Por quê? Como é que você tem certeza disso? Certeza? É. Ah, O que, professora, porque o que, que te dá certeza disso? Ah, não por causa sei. que são paralelas, tipo, os lados do paralelogramo do retângulo são paralelos, aí faz com que seja igual. Tá faltando um meio aí para chegar, para você juntar uma coisa que você falou com a outra, né? São paralelas, então por isso eles são iguais. Não, são paralelas e por isso ele tem isso aqui, e aí garante que eles são iguais, tá? Tem um meio aí que faltou, eu vou explicar aqui. Por ser retângulo, eu tenho certeza que elas são paralelas, e por serem paralelas, eu estou vendo paralelas cortadas por uma transversal, e isso me permite conhecer os ângulos todos aqui. E ele falou que é bissetriz, então eu sei que aqui tem 90, aqui é 45, 45, beleza. Agora, olhando só para o triângulo, eu vou olhar para esse triângulo aqui, tá? O de cima, esse rosa. Ele não tem 45 graus aqui e 45 graus aqui? O que é que vocês têm que aprender sobre triângulos, que é muito importante e é difícil a gente lembrar? Eu estou falando que é difícil lembrar, então façam uma força. Oi. Ele é isósceles porque ele tem os ângulos da base igual. Ele é isósceles, ok, tem isso, ele é isósceles, pronto. Tem os ângulos da base igual, legal, você chegou num ponto, tá? Eu vou só abrir um pouco mais, deixar um pouco mais livre esse pensamento, porque senão vai travar para isósceles, tá? Mas olha só o pensamento, ó. O lado oposto a um ângulo, está relacionado com o próprio ângulo. O que eu quero dizer com isso? Se aqui eu tenho uma abertura de 45 graus, desculpa, se aqui, ó, no laranjinha, eu tenho uma abertura de 45 graus e tenho certeza que esse tamanho é 2, porque ele falou, tá, ó, ele falou que esse tamanho era 2, e o ângulo oposto é 45 graus, eu entendi que nesse triângulo, quando eu tenho 45 graus abertos, o lado oposto vai valer 2. E isso vai valer para qualquer ângulo de 45 graus deste triângulo, então o seu lado oposto vai valer 2. E pode ter certeza que, como aqui é 90 graus, esse lado aqui, ó, eu não vou falar que ele vai valer 4. Ah, professor, dobrou o ângulo, então proporcionalmente isso daqui é 2 vezes. Não, cuidado, tá? Isso aqui é uma diagonal de um quadrado, ele vai dar 2 raiz de 2. Aqui é um número bem quebradinho, feio, tá? Mas saiba, ele é maior, né? Ele é 2 e mais um tiquinho. Na verdade, ele vai dar 3,4. Dá menos que 3,5 aqui, tá? Dá menos que 3,5 esse lado aqui. Mas ele é maior que os outros dois. Porque o ângulo é maior. Se eu abro mais, o lado oposto tem que ser maior para fechar o varal, vamos dizer assim, né? Imagina, duas peças abrindo assim, e você tem que pôr um varal, uma cordinha para prender essas duas coisas que saem assim. Então tá, essas coisas que saem assim, o varal, quanto mais ele abre, mais comprido tem que ser o varal. Quanto mais ele fecha, menos comprido tem que ser o varal. Aí você entendeu que o lado oposto tem a ver com o ângulo que está aberto. Se ele está mais fechadinho, se o ângulo é pequenininho, mais fechadinho, o ladinho é pequenininho para fechar. Se ele está mais abertão, nossa, então do outro lado precisa de um varalzão, uma corda grande, um lado maior. Legal? Então, se eu tenho um triângulo assim, que as medidas são, sei lá,
colocar aqui qualquer valor, tá? 50, 37 e 22, tá bom? Isso quer dizer o quê? Qual é o maior ângulo que eu tenho aqui? O maior ângulo, obviamente, vai ser o oposto ao maior lado, porque ele abriu mais, o varal precisa ser maior lá. Certo? E qual é o segundo maior ângulo? Esse aqui, porque é o segundo lado maior lá. E o menor ângulo é esse aqui, que tem o menor lado oposto. Abriu menos, o varal é menor do outro lado. Tudo bem essa ideia? E aí, olha que loucura. Se eu tenho a mesma angulação no mesmo triângulo, então seus lados opostos têm a mesma medida. E isso fecha a ideia do isósceles pra gente. Não é que lados iguais têm ângulos iguais. Ângulos iguais têm lados iguais. Eu posso olhar invertido essa história, entende? Porque quando eu tenho a medida dos lados, eu penso isósceles. Quando eu tenho a medida dos ângulos, eu não penso mais isósceles. Pode pensar. Igual o Joey que concluiu aí. Fechou? Tudo bem essa relação aqui, que de novo, eu vou falar para vocês, é difícil lembrar disso aqui, então gravem no coraçãozinho aí para lembrar, porque não é todo aluno que vai lembrar disso. Mas você vai, porque eu tô aqui martelando na sua cabeça. Tá bom? Pode seguir? Legal? Vamos lá. Se alguém não entendeu o que eu falei, levanta a mão aí que eu explico, tá bom? Professor, e as outras questões? Temos tantas. Vamos lá, vamos fazer o que a gente consegue e talvez a gente tenha que marcar uma outra aula. Vamos lá. Entenderam por que aqui ficou 2 e aqui ficou 2? Quer dizer, aqui já tinha 2, né? Já era 2. Esse triângulo aqui, mesma história, então, né? 2, 2, tá bom? Agora vamos lá. Vou calcular o triângulo azul, né? Eu prometi. Triângulo azulzinho lá. Cadê? Nossa, que feio. Essas partes. Vamos lá. Triângulo. Tchum. Eu sei que aqui é 2, aqui é 2. Eu tenho que fazer base vezes a altura dividido por 2. Eu conheço a fórmula, eu escrevo a fórmula. Agora eu substituo os valores. Professor, até nessa conta? Sim, até nessa conta. Base 2, altura 2, dividido por 2, área 2. Deu para entender isso aqui que eu fiz? Mário, ok. Opa, então vamos lá. Sabe de onde eu tirei esse triangulinho aqui, 2 por 2? Não. É esse bico aqui, ó. É o rosa. Tudo bem, ó? Esse triangulinho rosa aqui, que eu tô pintando aqui de novo, é ele que tá aqui, ó. Beleza? Tá. As medidas 2 e 2, você entendeu como é que elas surgiram? Quer dizer, essa aqui a questão deu, e essa aqui eu descobri pelo ângulo. A amarela eu descobri pelo ângulo. A azulzinha, roxinha aqui, a questão já deu. Tudo bem isso aqui? Yes. Aí eu usei a fórmula da área do triângulo para responder aqui, tá? Então deixa eu só anotar aqui mais bonitinho. Aqui temos 45 graus, aqui temos 45 graus, porque aqui também é 45 graus. Aqui é 90, oxi. Aqui é 90, aqui temos o tamanho 2 que a questão deu, e aqui por questão de ângulo a gente entendeu que deu 2 também. Tá? Aí vamos para cálculo da área desse triângulo, tá bom? Vou para a área desse triângulo. Ele é 2 por 2 ali, né, de base e altura. Então eu faço base e altura dividido por 2, tá bom? Base 2, altura 2 dividido por 2. Dá para fazer um cancelamento, a área tá pronta aqui. Tudo bem? Legal. Então temos aqui, como está em centímetros, aqui temos uma área de 2 centímetros quadrados. Então vamos lá. A área do triângulo que eu prometi para vocês aqui, ó, dá 2 centímetros quadrados. Como a gente tem outro triângulo do outro lado, e ele é a mesma história desse aqui, então 2 centímetros quadrados também, tudo bem? A história é a mesma para esse triângulo verdinho. Todos acompanhando? Cadê os joinhas? Só para eu saber. Beleza, então vamos lá. Então, se vocês entenderam já a área desses dois triângulos, tá fácil de calcular, de eu encontrar a área do paralelogramo. Eu vou usar aquela ideia de não calcular a área do que eu quero, mas calcular todas as outras áreas e descontar do total. Lembra que a gente fez isso nessa daqui, ó? Foi a minha estratégia, né? Eu calculei a área do branquinho para descobrir a área do cinza, porque a do branquinho está mais rápido de calcular. Descontando a área branquinha que eu descobri, descontando do quadradão todo, o que sobrou era cinza. Então aqui, ó, se do retângulo, que eu tenho a área aqui que é 16, eu descontar os dois triangulinhos da ponta, o que sobrar é o losango. O que sobrar é o losango. Então aqui, ó, juntando as duas áreas aqui, a gente está falando de 4 centímetros quadrados. Se de 16 centímetros quadrados eu tirar 4 centímetros quadrados, a área do losango lá, losango não, Jesus, paralelogramo, ele é igual a 12, né? 16 menos 4 vai dar 12 centímetros quadrados. Tá, professor, depois que eu descobri que aqui é 2, eu posso entender que esse pedaço AN é 6, porque tudo era 8, lembra, ó? Do A até o B era 8, a questão deu. Eu descobri que esse pedacinho NB vale 2, então se eu tirar esse pedacinho do 8, sobra 6 aqui. Sabendo que esse cara é 6, e sabendo que a altura dele aqui vale 2, 6 vezes 2 dá 12, aqui já seria a resposta? Yes, calculou direto, também pode. Entenderam as duas estratégias? Uma eu calculei os triangulinhos para descontar do retângulo e cheguei no paralelogramo. Na outra eu peguei, sabendo as medidas do paralelogramo, calculei direto, 6 por 2. Aqui é só a base vezes a altura. O 2 que eu fiz os ângulos. Tá, vamos lá. Esse aqui. É daqui? Isso. Eu vou circular. É esse 2 aqui verde, é o 2 vermelho, é o 2 azul, o verde.
Ok, vamos lá. Lembra da história do varal? Você entendeu bem a história do varal? Legal. Você concorda que aquele é retângulo? Ó? Ele falou que é um retângulo, né? Então ele tem 90 graus aqui, tudo bem? Beleza? Tá. Aí ele falou que essa linha aqui, ó, é bissetriz. Você lembra que a bissetriz corta o ângulo exatamente no meio? Beleza, então temos dois ângulos de 45 para formar um 90 graus. Tudo bem até aqui? Legal. Agora, foco nesse triângulo aqui, ó, NBC, ok? Triângulo vermelho que eu estou desenhando aqui, ó. Foco nele aqui, ó. Se um ângulo vale 45 e o outro você sabe que é 90 porque ele é um retângulo, é um bico de um retângulo, então ele é 90 graus. Se aqui é 90 e aqui é 45, o outro ângulo só pode ser 45 graus também, concorda? Senão ele não fecha o 180. Beleza? Tá. Essa medida BC, ele dá lá no enunciado, ele fala que vale 2 centímetros. Tá bom? Tá. Aí é a história do varal. Bom, quando eu tenho a abertura de 45 graus, o meu varal vale 2 centímetros nesse triângulo vermelho. Então, se eu tenho um outro ângulo de 45 graus, obviamente o seu lado oposto, o seu varal também vai valer 2. Vai valer a mesma medida. Se você olhar esse triângulo nessa posição, você vai ver que ele é um triângulo isósceles, como o Joaquim comentou. Sendo ele isósceles, né, bases de mesmos graus, né? Então os lados também têm a mesma medida. Legal? Beleza? Assim, né? O lado oposto vai ter uma medida de acordo com a sua abertura de ângulo, vai ter um varalzinho lá para fechar o... Então, se os ângulos, se as aberturas são as mesmas, o varalzinho tem a mesma medida. No mesmo triângulo, tá? Um triângulo diferente, o 45 graus pode ter um varal maior, se esse triângulo, ou menor, depende da proporção do triângulo lá, tá bom? Beleza. Senão depois vocês saem aí, tudo que for 45 graus, o lado oposto vale 2 centímetros, né? Cuidado, cuidado. Aqui, nesse vale. Achamos, então? Vencemos essa questão? Cadê os joias? Para cima ou para baixo? Desculpa, eu perdi aqui que eu estava olhando para a tela. Mari foi, Joey que foi. Lúcio, Renato e Márcio. Eu sempre falo Márcio, eu sei que não é Márcio. Yes, beleza. Cadê? Márcio, Estevão Pereira. Desculpa, eu não vi o teu joia. Preciso saber. Muito bem, Bárbara. Maravilhosa. Todos entenderam aqui? Então, beleza? Pode seguir? Yes, yes, yes. Bora lá, bora lá. Daquela lista, estamos ok, né? Eu acho. Pediram a 18 e a 14. Fizemos as duas. Tem mais alguma da lista anterior? Tem mais alguma da lista anterior? Não? Sim? 16. Eita, vamos lá. Professor, eu fiz. Tudo bem, Mari. É só aprender a pensar. Vamos lá, Joeik. Não, tudo bem, Mari. Bárbara, tudo bem também. A gente vai aprender a pensar. A gente vai olhar para a questão e vai saber fazer. A gente aprende a picotar e tal. Vamos lá, Joeik. O que a gente faz aqui, então? A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas. E uma delas deve ser mantida uma reserva de mata nativa, a área rachurada, a parte pintadinha. Conforme mostra a figura a seguir. Ok. Já sabemos que temos uma área aqui que vai ser divididinha, né? Vamos ver o que a gente faz com ela aqui. Sabendo que B é o ponto médio, olha lá, ponto médio. E ele falou que vale 50 metros ao lado do quadrado. Ó. Então, foco aqui, ó, 50 metros tudo. B é ponto médio, então temos 25 metros para cá, 25 metros para cá, ok? Ele fala que C também é ponto médio do EF, C também é ponto médio. Então, aqui a gente tem mais 25. E aqui mais 25. Tá começando a desenhar, né? Olha só. Vocês conseguem enxergar um triângulo aqui, ó, de base 25, altura 50? Beleza? Então, ó, base vezes a altura dividido por 2. Base 25 com altura 50 dividido por 2, então é só fazer 25 vezes 25. Beleza isso aqui? Sim. Então, vamos fazer 25 vezes 25, 55, 25. Desculpa a letra feia, mas é para dar tempo de fazer mais coisa possível. E aqui dá 625. Essa é a área aqui, 625 metros quadrados, o rosa. Já o triângulo menor aqui, ó, o triângulo azul, né, de base 25, altura 25, ou, ao contrário, né, base 25, altura 25, tanto faz, né, também vou fazer base vezes altura dividido por 2, só que aqui é 25 vezes 25 e a metadinha. Eu já fiz o 25 vezes 25, eu pego a metadinha, 312,5. Eu só dividir por 2 aqui e tenho esse número, tá bom? Agilizou minha conta. Então, 312,5 metros quadrados. Se eu juntar essas duas áreas, os 625 metros quadrados com o 312,5 metros quadrados, teremos, então,
meio, né, que eu vou colocar 0 aqui, 7, 3, opa, 937,5 metros quadrados. Tá, o quadradinho todo, ele é 50 por 50, lembra? É 50 por 50. Tudo bem? Então, 50 por 50 vai dar o quê? 2.500 metros quadrados. Se eu tirar 937,5, pois não. Pode perguntar. É só uma dúvida rápida, mas se você. O triângulo BEC, você pode fazer a soma dos catetos ao quadrado, vai dar hipotenusa? Você só vai calcular o lado, né? Com o Pitágoras. Concorda? Então, mas que a gente não sabe quanto é a base. O BC, você está falando? Sim. Esse daqui a gente não sabe. Mas para calcular a área do triângulo, a gente precisa de base vezes altura. Então, por isso mesmo, que a gente pode fazer essa forma. Mas aí você teria que conhecer a altura relativa, que seria a altura assim, ó, desse bico até a base, em linha reta. E essa medida você também não tem. Não tá mais prático eu pegar esse triângulo. Quer ver? Ó, eu vou tirar ele daqui para você enxergar bem ele. Peraí, deixa eu ver se consigo pegar tudo aqui. Ó, olhando para esse triângulo aqui, ao invés de eu pegar e olhar para ele assim e ter uma base aqui embaixo laranja, se eu olhar para ele assim, ó, com a base azul, que eu já tenho as duas medidas de base e altura, não é mais fácil? Sim. E eu calcular a área da mesma forma, só que aqui já está dado, o valor já está calculado, aqui está facinho. É 25 por 20, 25 de base, 25 de altura, a altura relativa a essa base que eu peguei. Porque a altura relativa à base laranja seria realmente esse número que a gente não tem. Aí teria que fazer uma outra relação, métrica dos triângulos, barará, e chegar nessa altura. Depois de ter calculado um Pitágoras, teria que fazer uma relação métrica, que aí daria. Tá bom. É um caminho mais longo. Dá certo, Renato. Só acho ele bastante longo e dá para fazer um caminho mais simples aqui. Colocando as medidinhas que a gente já conhece ali, ó, base vezes altura dividido por 2, foi bonitão, tá? É caminho também, mas vamos tentar simplificar aqui. Tem alguma conta minha que deve ter dado errado, que alguém falou aqui, cadê? A Bárbara falou, deu 322,5. Talvez você esteja correta, porque eu fiz de cabeça, né? O senhor tá certo, de acordo com os meus cálculos, o senhor tá fazendo igual eu. Ah, então se eu tô fazendo igual, você tá certíssimo. Vocês são meu gabarito. Ó, agora eu fiz. Ó, a conta, 312,5 mesmo. Tudo bem, Bárbara? Vê aí onde você errou na divisão. Ou vê se eu errei alguma coisa na minha divisão. E ela me chamou de professor. Tô brincando, eu sei que na hora de teclar ali vai torto. Acontece comigo, acontece direto. Deixa eu ir fazendo essa conta aqui enquanto ela confere lá. Errou, não tem problema. E aqui 9, e aqui 10, 5 para 10 é 5, 7 para 9 é 2, 3 para 9 é 6, 4 para 9 para 24, 13, 15. Não, fiz errado. 13. É isso? 1.362. Não, tava certo, é 1.562. Eu tô aqui bugado, porque eu não tô fazendo. É verdade, é 1.500. É 1.500. 1.562,5 metros quadrados de área preservada. Mas vamos ver o que ele pede aqui, ó. Calculamos tudo, né? O tamanho da área desse quadradinho, a área que pode mexer é essa aqui. Essa vai construir. Área preservada é o resto do quadrado. É o resto do quadrado. Então, isso aqui é o preservado. Mata nativa. Certo? Tô anotando para a gente saber o que a gente fez de número aqui, né? Senão a gente se perde depois de novo. E onde está o meu número mesmo? O que é esse número aqui que eu fiz, né? Então, esse aqui pode ser desmatado. Pronto. E preservado. Agora vamos lá, pergunta. A área rachurada em metros quadrados mede, aí eu sei, é preservada da mata nativa, é esse aqui. Nossa resposta é 1.562,5 metros quadrados de área de mata preservada. Errei? Onde eu achei o 2.566? Não achei esse valor. Onde está 2.566? Pelo gabarito aqui que o professor colocou no web virtual, tá esse valor mesmo. Ah, peraí. Aqui daqui, já entendi. A Mari tá aqui, ó, no meu rabisco aqui, ó. Mari, é o seguinte, o que eu fiz? A gente descobriu a área rosinha aqui, beleza? A gente descobriu a área azulzinha aqui, beleza? Só que elas estão todas dentro desse quadrado verde aqui, ó. Não é? Beleza, Drake, obrigado, viu, querido? Valeu. A gente vai antecipar a aula da semana que vem. Vou combinar lá no grupo para vocês terem a aula antes da prova. Vamos lá.
Obrigado, viu, Jake? Valeu mesmo, show de bola. Bela participação sempre. Mari, vem comigo. Ó, esse quadradinho verde, ele é um quadradinho 50 metros por 50 metros. Aí o que eu fiz? 50 vezes 50, ele tem 2.500, e o meu número é esse, tá? Metros quadrados. Ele tá rabiscado, mas ele é 2.500 em vermelho ali, ó. Tá bom? Aí eu tô descontando o 937,5, que é a área que eu calculei, do rosinha com o azulzinho juntos, tá? Essa área verde que eu tenho que preservar. Então, da área total do quadrado, estou tirando a área que eu tenho que preservar. O que restar, eu posso... Não, peraí. Eu estou tirando a área que eu vou desmatar, né? Que eu posso cortar a árvore. É essa área aqui. Então, do quadradinho todo, tirando a área que eu posso cortar tudo, sobra a parte que eu não posso mexer, a área preservada, que é o que ele está pedindo. Fechou? Renato não entendeu nada. Eu só não entendi como você conseguiu a área da parte azul. A parte azul? Sim. Sim, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Ele disse para mim que o lado do quadrado tem 50 metros. Então, essa linha azul tem 50 metros. Ele disse no enunciado também que B é um ponto médio de AE. Sendo ponto médio de AE, ele divide AE em duas partes iguais de 25 metros cada uma. Até aqui tudo bem? Então, você já descobriu como é que eu achei esse lado. A mesma história acontece com o lado EF. EF, onde tem o ponto C aqui, ponto médio, e eu achei os 25 metros aqui. Fazendo 25 por 25, dividido por 2, parará, temos lá os 312,5 metros quadrados, fechou? Acelerei o final porque eu sei que você já entendeu. Não entendeu? Putz, peraí então. Volta. Os dois 25 metros quadrados, beleza? Metros de linha do lado do meu triângulo, tudo bem? 25 aqui, 25 aqui? Tá bom. Então, vamos enxergar esse triângulo aqui, ó. Olha só para esse triângulo. Vamos olhar para esse triângulo. Eu vou tirar ele daqui do desenho para facilitar a nossa vida. E olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esse triângulo. Lembrando que aqui vale 25 metros e aqui vale 25 metros, ok? Eu vou pegar esse triângulo e só para te ajudar a pensar um pouquinho, eu vou colocar ele nessa posição. É o mesmo... Opa! Ele é o mesmo triângulo. Não consigo mexer nele. Não estão deixando. Yes. Agora foi. Ele é o mesmo triângulo, só que agora eu consigo chamar isso aqui, visualmente, eu consigo chamar isso aqui de base, e isso aqui de altura. E eu faço a base vezes a altura dividido por 2, então eu vou fazer 25 vezes 25 dividido por 2. Tudo bem isso aqui? Que vai dar 625, que eu vou dividir por 2, que vai dar os 312,5 metros quadrados. Foi, Renatão? Show! E a gente descobriu aqui os 312,5 metros quadrados. Juntando esse com esse, descontando do quadradão, a gente fica com a área preservada, ok? De 1.562,5 metros quadrados. Ufa, vencemos aqui? Foi! Briga boa, hein? Briga boa, briga boa. Tá, eu vou dar uma de lambuja para vocês, vamos ver. Vocês querem fazer alguma daqui? Não, vai, vamos lá. Tem mais alguma dessa lista aqui que vocês querem fazer? Agora todo mundo entendeu essa 16. Só mais uma. Acho que a aula não vale a pena fazer. Não entendi, Renato. Acho que as outras dúvidas são todas da outra lista. Então aqui zerou essa lista? Todo mundo zerou? Tá belezinha? Mari, Bárbara, Nurses e Renatão. Cadê? Bárbara, a Nurses foi, Bárbara, foi. Beleza. Vamos fazer uma só da outra, então. Sem ninguém, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir o que a gente tá fazendo, tá bom? Começamos pela 10, que foi a primeira dúvida que surgiu, não lembro mais. Acho que 10 foi a primeira dúvida que surgiu lá, 10, né? 10, 11, 12 que pediram para fazer. Vamos lá. Tô brincando, eu vou falar normal. Vamos lá. Duas circunferências são concêntricas, duas circunferências são concêntricas. O que é isso? Os com quer dizer que tá junto, cêntrico com quer dizer também, né? Tá junto, tá, cêntrico é o centro. Então, os dois têm o centro junto, beleza. E uma corda da maior, eu tô entendendo então que tem uma maior e uma menor, ou seja, o desenho é mais ou menos isso aqui. Só que os centros são o mesmo. Pronto. Ok? Então o ponto central para as duas é o mesmo. Uma é maior, outra é menor. Tranquilo, tá aqui? De boa? De boa, de boa, de boa? Tá bom. Ótimo. Aí ele fala assim, tem uma cordinha que passa ali? É uma cordinha que passa ali, ela passa tangente à menor. Então tem uma corda da maior, ó, a corda da maior, ela é tangente à menor, então ela só trisca aqui, tá vendo? Ó? Eu vou colocar os pontos, tá? Vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, pra gente nomear e localizar mais rápido. Aqui T de tangente, tá bom? T de tangente. Se é tangente, ele está a 90 graus com o meu centro aqui da circunferência menor.
tá bom? Beleza? E, olha só que interessante, desse centro até o ponto B é o raio da maior, concorda? Vou colocar de outra cor. O azul é raio da maior e o vermelho é raio da menor. Que eu vou chamar de raião e rainho. Tudo bem? Isso aqui? Conseguiram ler e entender o desenho? Tá fácil, né? Beleza? Aí ele falou que essa corda aqui, ela mede 2π, né? Essa corda AB, ó, AB, ele mede 2π raiz de 3. O professor não gosta desse número, não tem problema, ele é 2π raiz de 3, não importa, tá? Dois números irracionais aqui, e é o dobro desses dois números se multiplicando, então tá tudo bem, né? Não precisa entender muito esse número, mas entenda que é 2π raiz de 3. Que número é esse? Sei lá, mas de A até B tem isso tudo. Tá bom, então quer dizer que de A até T, eu vou ter a metade desse caminho, certo? Tudo bem? Isso é uma propriedade da tangente, tá bom? Se eles são concêntricos, se eles têm o mesmo centro, a distância de A até T é a mesma distância de T até B. Então eu posso dividir no meio. Aqui eu tenho π raiz de 3 e aqui eu tenho π raiz de 3. Porque se eu pegar 2π raiz de 3 e pegar metade, né, cancelei aqui, ó. Π raiz de 3 é a medida. Foi? Só mais 5 minutinhos, tá? Não, a Mari não entendeu. Mari, você entendeu o raio vermelho e os raios azuis? Beleza. Você entendeu os pontos A até B? Não. Eu que marquei, a questão não falou, tá? Eu marquei do ponto central até a circunferência, não, desculpa, do ponto central até a corda AB, porque ele falou, tem uma corda na maior que passa tangente na menor. Então eu desenhei a linha verde. A linha verde, você entendeu pela leitura? A linha verde? Tá bom. Essa linha verde ele falou que vale 2π raiz de 3, que é essa medida aqui. É o tamanho de A até B. Aí eu dei os nomes AB e T, só pra gente localizar os pontos e conseguir escrever, né? O trecho AB vale tanto. E poder fazer esse tipo de anotação que eu fiz aqui. Tá bom? Então, de A até B vale 2π raiz de 3. É a corda. Até aqui tudo bem? E eu marquei um ponto T de tangência ali, com a menor, com a circunferência menor. T de tangente. Tudo bem? Ponto tangente. Que essa corda, ela passa ali, ela só trisca, né? Ela tem um ponto comum com essa circunferência menor, que é o ponto de tangência. Tá bom. Do ponto central até o ponto T, você concorda que é o raio da bolinha menor? Beleza. Do ponto central até o ponto B ou até o ponto A, você concorda que é o raio da maior? Já que as duas circunferências são concêntricas? Pronto, então você entendeu agora as anotações que eu fiz aí. Só tem um passo a mais, porque por uma propriedade da tangente de círculos concêntricos ou circunferências concêntricas, tá? Quer dizer que tem o centro no mesmo ponto. Essa distância de A até B, o ponto de tangência corta exatamente no meio. O T é ponto médio de AB. Deu para entender? Se a distância de AB vale 2π raiz de 3, então quer dizer que um trecho vale π raiz de 3, o outro também vale π raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é um número quebradão lá doido, π também é outro número quebradão doido, que estão se multiplicando. Para eu fazer essa conta é uma loucura. É mais fácil eu anotar que eu tenho um π multiplicando a raiz de 3 do que eu chegar nos números e anotar ali com aproximação. Deu para entender? Por isso que eu anotei π raiz de 3, porque tá limpo. É isso. Tá? Não preciso me preocupar com o valor deles agora. Tá bom? Beleza. Vocês enxergam dois triângulos exatamente iguais ali, ó. Eu vou colocar O de origem aqui, né? O de origem. Então eu tenho o OTB e o OTA. Dois triângulos iguais, OTB e OTA, tá? Pensando no OTB ou OTA, pensando é um triângulo retângulo, né? Porque aqui é 90 graus, tá? O ponto de tangência sempre está perpendicular. Perpendicular é 90 graus com o ponto central, tá bom? O ponto de tangência sempre está a 90 graus do ponto central da circunferência, tá ok? O ponto de tangência sempre está a 90 graus do centro. Tá joia? São perpendiculares essas linhas aí. Ele tem um raio que é perpendicular, né? Tá? Ficou claro o que eu falei? Deu pra entender? Sim? Então, se é um triângulo retângulo, aqui eu posso aplicar um Pitágoras, né? Onde um cateto vale raio vermelho, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho, raio vermelho, ele é ao quadrado, somado com o outro cateto, que é o π raiz de 3, isso aqui ao quadrado, é igual a hipotenusa raião ao quadrado. Tudo bem isso? Anotei Pitágoras aqui, tá? Cateto mais cateto, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Enxergaram esse triângulo? Então, vou dar uma desenvolvida aqui, ok? Como aqui está multiplicando, eu posso jogar o quadrado para cá e o quadrado para cá, tá bom? Vai ficar assim, ó, o raio ao quadrado mais π ao quadrado vezes 3 igual a raio ao quadrado. O quê? O quadrado do π é π ao quadrado. O quadrado da raiz quadrada de 3 é o próprio 3. Porque a raiz de um cara com o mesmo índice você corta um com o outro, né? Eles se anulam, tudo bem? Beleza? Então, vou até escrever melhor aqui, ó. Só vou reescrever, não vou fazer conta nenhuma. Ó. Raio ao quadrado mais 3π ao quadrado é igual a raião ao quadrado. Não?
Eu só troquei de lugar porque eles estão se multiplicando, ó. Π ao quadrado vezes 3 é 3π ao quadrado. Só reescrevi. Eu não entendi onde usou esse cálculo. Você não entendeu daqui para cá? É isso? É. Tá, daqui para cá eu só mexi no parênteses. Que tem o π vezes raiz de 3, tá tudo isso ao quadrado, né? Então tem um π ao quadrado e o raiz de 3 ao quadrado também. E o quadrado de uma raiz ao quadrado, de raiz quadrada, é o próprio número que está dentro da raiz. Você não faz muita conta, você só acorta, né? Um com o outro. Tudo bem? Foi? Beleza. Aí, como ficou π, raiz, π ao quadrado vezes 3, eu só arrumei para ficar 3π quadrado. Só para ler melhor, mais fácil. Tá bom? E agora, aqui eu vou dizer que, olha só, eu vou dizer que tenho 3π ao quadrado igual a raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado. Ele estava aqui positivo, passou para lá negativo. Tudo bem isso? Tá ótimo. Alguém se perdeu aí na história? Mari tá ok, Bárbara e Nur, Bárbara tá ok, Nur tá ok, beleza. Reserve essa história aqui para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Deixa eu anotar aqui que é π raiz de 3, tá? Essa questão, ela é bem, exige um monte de conhecimento nosso, certo? Eu acho que vocês, até aqui, se acompanharam, é claro que a gente não vai, é difícil lembrar de tudo isso na hora que está fazendo uma questão, né? É muito difícil a gente lembrar de tudo isso. Mas eu acho que, assim, vocês conseguem chegar nesse ponto. 3π quadrado é igual à diferença dos dois raios ao quadrado. Até aqui, tudo bem? Pitagorinhas? Tá joia? Ele quer calcular o quê? Deixa eu ver. Ele quer determinar a coroa circular. Ele quer saber a coroa circular. A coroa circular, eu tenho que pegar a área do maior, que é π vezes raio ao quadrado da grande, menos π vezes raio ao quadrado da menor. Não é isso? Então, deixa eu só escrever melhor aqui, porque o raio da maior a gente pôs um raio maiúsculo, e aqui a gente põe um raio minúsculo mesmo. Vamos ver se eu consigo terminar logo isso aqui, porque eu já preciso mesmo, gente. Acho que até vocês já precisam ir embora, né? Olha só o que eu vou fazer, ó. Não sei se vocês lembram. Tudo bem? Isso aqui, ó, é a área do maior, do círculo maior, menos a área do menor. Tudo bem? Π raio ao quadrado do maior, π raio ao quadrado do menor. Tá joia? Aqui eu vou fazer uma faturação por fator comum. O π aparece aqui, o π aparece aqui. Então eu posso pôr assim, ó, π que multiplica o raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado. Tudo bem isso aqui, ó? Ou não? Tá bom? Aí, olha só, lembra que eu falei que raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado vale 3π quadrado? Lembra que a gente definiu isso antes? O raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado vale 3π quadrado. Então, quando eu tenho a diferença dos raios ao quadrado, eu posso escrever no lugar disso aqui 3π quadrado, lembra? Tudo bem isso aqui? Só que eu tenho que continuar multiplicando por π aqui, né? Não? A gente definiu lá por Pitágoras que 3π quadrado é o valor de raião ao quadrado menos rainho ao quadrado. Isso aqui vocês lembram? Yes or no? Cadê os joinhas? Sim. Bárbara, sim. Nuxi, sim. Mari Renato, sim ou não? Lembram disso aqui ou não? A gente definiu aqui, ó. No Pitágoras. Vocês lembram que a gente chegou nisso aqui, ó? Não. A gente veio trazendo o Pitágoras aqui, depois que a gente desenhou tudo isso aqui, a gente pegou cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, e fomos desenvolvendo por distributiva, e depois deixando valores para um lado e os raios do outro. Então esse raio daqui passou para cá. Aí anotamos isso. Tudo bem? Yes. Então aí eu estou pegando essa informação dizendo que, o que a gente concluiu aqui? Que o raião ao quadrado menos o rainho ao quadrado é igual a 3π ao quadrado. A gente falou isso aqui, ó, né? É uma que a gente está dizendo aqui, ó. É isso que a gente disse. Se eu escrever raião ao quadrado menos rainho ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever 3π ao quadrado. Eles são iguais, ó, é uma equação. Beleza, aí eu tô trazendo essa informação para cá, ó, porque eu tenho aqui, ó, raião ao quadrado menos rainho ao quadrado, e eu lembro disso aqui, ó, que raião ao quadrado menos rainho ao quadrado, eu posso escrever como 3π quadrado. Então eu tô trocando o que está dentro do parênteses por 3π quadrado. Ficou claro? Porque se eles são iguais, eu posso escrever ou um ou outro, tô escrevendo a mesma coisa. E aqui me ajuda a concluir que a área da coroa é 3π ao cubo, porque a hora que eu multiplicar o π, lembra que é o 3 multiplicando o π, aqui, ó. Nesse verdinho, o que a gente tem é 3 vezes π, que é 3π quadrado. Que está multiplicando agora por outro π. Então vai entrar outro π na história aqui. Então é 3π ao cubo. Essa é a área da coroa. Ok? Eu fiz aqui o mais rápido que eu pude, gente. Chega. Eu realmente preciso ir embora. Eu estou extrapolando muito meu horário com vocês. E na aula que vem, se pintou dúvida, se não lembrarem disso aqui, eu retomo, tá bom? Foi só para deixar um gostinho aqui do que dá para fazer nessas questões de círculo, circunferência aqui. Beijo no coração, amo vocês e até mais. Tchau, tchau.